Duas datas importantes que podem mudar o mundo. 20 de janeiro. Posse de Donald Trump na Casa Branca pela segunda vez. Ele promete acabar com a guerra na Ucrânia e reduzir ao mínimo a guerra de Israel contra Gaza e contra o Líbano e o Hezbollah. E 10 de janeiro, 10 dias antes da posse, vai ter a reinvestidura ou não de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Será que o Trump vai atender aos falcões e mandar invadir a Venezuela? Ou vai negociar com Maduro? No vídeo de ontem, nós nos detivemos um pouco na questão internacional da China, da Ucrânia e da Rússia, um pouquinho na Venezuela, mas hoje vamos nos dedicar à questão venezuelana, porque está ocorrendo também algo muito simbólico, muito curioso na política do Donald Trump, que é a de fechar a boca de seus falcões, a começar do Marco Rubio, o futuro chefe da diplomacia americana, que é o cargo que ele vai exercer de secretário de Estado. O Marco Rubio está calado desde a sua indicação para o cargo, logo depois da vitória do Trump. O Marco Rubio, como a gente sabe, é um defensor da intervenção militar, e não só na Venezuela, como também em Cuba e em Nicarágua. Ele quer ou queria arrasar com tudo, mas agora as coisas parecem que não são bem assim, porque inclusive o Marco Rubio é um candidato em potencial à presidência da República, porque, como sabemos, o Trump não pode mais se reeleger, então terá de abrir mão para um outro candidato, que eu não sei se será o Marco Rubio. Mas voltando à questão venezuelana, aqui nós temos o Nicolás Maduro. Ele se diz vítima de uma guerra híbrida conduzida pelos Estados Unidos e as potências europeias, que estão no seu encalço. Ultimamente, o G7, que constitui justamente esse grupo, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Japão, todas as União Europeia, eles anunciaram o reconhecimento oficial do que eles consideram a vitória do candidato da oposição na Venezuela na última eleição presidencial de 28 de julho. Ele se chama González Urrutia. Esta é uma velha história de reconhecimento, porque a gente viu, isso é muito recente, que foi o reconhecimento não só pelo G7, mas como 55 países, todos ligados ao Império Americano, que reconheceram oficialmente o Juan Guaidó. E o Juan Guaidó foi quase que entronizado no Congresso dos Estados Unidos, onde chegou lá e foi aplaudido. E numa reunião, numa sessão do Congresso em que estava presente o Trump, o Donald Trump, que ia fazer o tradicional discurso da mensagem da União. Pois é, isso também pode ter até o seu efeito imediato, em termos de mídia, de redes sociais, mas que, concretamente, a gente sabe onde está o Guaidó hoje, exilado em Miami, ainda que dizem, com um exílio dourado, milionário, do dinheiro que arrecadou nessa qualidade de presidente interino ou presidente encarregado da Venezuela, apesar de não ter tido nenhum poder
a não ser aquele que recebeu do Departamento de Estado, que tirou justamente das empresas e dos ativos venezuelanos sequestrados pelos Estados Unidos, Inglaterra e outros países. O Maduro tem atribuído essas provocações aos políticos em final de mandato liderados pelo atual presidente Joe Biden, que acaba de indultar seu filho acusado de corrupção gravíssima, em seus vários contatos, principalmente com a Ucrânia. Um senhor chamado Hunter Biden foi indultado, assim como o Trump fez com o Steve Bannon logo depois, logo pouco antes de ter deixado a Casa Branca. E assim o fez o próprio Joe Biden. E aí vem o Maduro, que respondeu não só aquele reconhecimento do González Urrutia, porque o Maduro se considera o presidente da Venezuela, o presidente eleito, inclusive todo o sistema legal e também militar está a seu favor e já o consagrou como o presidente eleito, só faltando a posse, que será o que ele pretende ser no dia 10 de janeiro, para mais um mandato de 6 anos. Mas o que faz o Maduro? Então houve recentemente mais um lote de 21 autoridades da Venezuela que foram sancionados pelos Estados Unidos. Isso faz um total de 80 personalidades desde a eleição do dia 28 de julho. É mais um ato simbólico. Então vem aqui o Maduro ele respondeu durante uma solenidade de comemoração do aniversário da aviação militar venezuelana. A aviação é um corpo ainda pequeno, mas considerado dos mais avançados e dos mais bem treinados no mundo. Maduro lembrou das sanções, principalmente contra os aviões que foram vendidos pelos Estados Unidos à Venezuela antes da posse do Chávez. E entre esses aviões estão o F-16, um dos aviões mais avançados do mundo, apesar de ter 40 anos de idade, mas que é a grande vedete da guerra, por causa de suas facilidades de manobras e de se adaptar às condições atmosféricas, principalmente à noite. E aí ele fala do que houve com esses F-16. 9 anos antes de assumir o Chávez, os Estados Unidos tinham vendido esses aviões F-16, um lote de 24. Mas depois, com aquela política anti-americana do Chávez, os Estados Unidos resolveram não só proibir a venda de peças de reposição, de atualização, como também de sancionar esses aviões pelo mundo inteiro. Então tinha uma ordem, as bases americanas, de sempre que encontrarem um avião ali, F-16, esse avião seria derrubado. E aí o que o Maduro fala? Durante essa comemoração dos 104 anos da aviação militar, ele ali vestido, uniformizado de general de exército. Constructiva, creadora, innovadora diaria. Y los resultados auspiciosos para avanzar, como hemos tenido con el sistema F-16. Então ele cita como exemplo de avançar, no sentido tecnológico, militar e de treinamento das Forças Armadas, ele cita o caso dos F-16. ¿Y quién lo ha hecho? Los gringos. E aí ele pergunta, quem fez o milagre ali dos
F-16, né, de a Venezuela manter esses aviões com alto poder de adestramento, apesar da falta de peças de manutenção e de atualização. No, los gringos la sancionaron hace 20 años en silencio. Aí ele pergunta, foram os americanos? Não. Os gringos, né, que são os americanos, estão há mais de 20 anos em silêncio. Lo hemos hecho los venezolanos. Nós fizemos, os venezuelanos. Nuestros profesionales, nuestros ingenieros. Nossos profissionais, nossos engenheiros. E aí ele se referia, não é, ao sistema adotado por ele, principalmente Maduro, que é o de substituição de importações, recorrendo, né, à tecnologia principalmente de engenharia reversa, que se constitui principalmente, né, daquele método de desmontar peça por peça um avião para depois remontá-lo e encontrar as soluções para a criação, né, de novas peças, a produção de novas peças, que inclusive não é só de peças, mas também de programas de computador. E pouco depois dessa solenidade da aviação militar, o regime venezuelano mostrou o poder do que ele chama de poder, sim, esse mais efetivo, popular militarizado, que são suas milícias populares, que estariam hoje em torno de 4 milhões de pessoas, ali incluindo militares da reserva e também gente do povo treinadas para defender a Venezuela, inclusive com armas próprias e armas longas também. Mas tem principalmente, não é a participação popular, como demonstra aqui essa passeata das forças, das milícias pelas ruas de Caracas. En la caballería de hierro, motorizados y motorizadas organizados del poder popular, dando la demostración de fuerza, llegando al punto de convocatoria de defensa del centro de la ciudad de Caracas. Asimismo, se desplazan los consejos comunales, la milicia, juntamente que se encuentra entre la Plaza San Martín, subiendo hacia San Juan. São as milícias de Maduro, que ele nunca na realidade tinha apresentado na televisão e só fazia menção à sua existência. De qualquer maneira, o Maduro já se mostrou disposto a negociar com Trump. Para ele está de acordo com muitos empresários e amigos do Trump, inclusive, que acham que a melhor saída será uma saída negociada, pela qual o Trump evitaria o aumento desordenado do preço da gasolina, que afetaria dramaticamente os Estados Unidos, porque inclusive ficariam sem um fornecedor garantido, que é a Venezuela. Venezuela, como a gente sabe, está a apenas 3 ou 4 dias de distância pelos navios, ao contrário de 1 mês ou 2 meses de distância do Oriente Médio, de onde os Estados Unidos importam a maioria de seu petróleo. E aí sim entra também o fator dos imigrantes, os 800 mil imigrantes, que num caso ali de invasão militar, ou mesmo invasão através de mercenários, provocaria algo mais, uma outra diáspora, talvez de 3 ou até 5 milhões de pessoas, muitas das quais também procurariam os Estados Unidos. E num acordo com Maduro, poderia haver a recepção desses imigrantes que o Trump quer deportar,
na Venezuela.